Diz assim, Palavra de Deus, capítulo 6, verso 1 a 21. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagem de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por ele se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia consagrará sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor e para oferta pela culpa, e trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica. E 1 cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu à porta da tenda da congregação rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e uma obreia asma e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer. Assim fará, conforme a lei do seu nazireado. Oremos ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa manhã e rogamos ao Senhor que o Senhor venha desvendar os nossos olhos a fim de podermos contemplar, Senhor, as maravilhas da tua lei e a obra do Evangelho de Cristo nas Sagradas Escrituras da Antiga Aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O capítulo 6, irmãos, do livro de Números, logicamente, nos leva a uma conclusão imediata depois de poder tratar daquilo que contamina o homem.
No capítulo 5 de Números, o Senhor, por meio de Moisés, vai nos instruir acerca do que é o pecado. O pecado, se você voltar comigo, ele vai dizer o pecado, no capítulo 5, ele diz, o pecado é contaminação, você é contaminado, você se torna sujo por causa dele. No verso 5 até o verso 16, ele diz que o pecado ele é um preço que precisa ser pago. Além de ser algo que contamina, é um preço que precisa ser pago, é uma dívida que tem que ser paga. E no verso 11 até o fim do capítulo 5, ele diz que o pecado é infidelidade, ele trata da relação de adultério. Perceba que esses conceitos dizem respeito exatamente à ideia de contaminação, em que o indivíduo comete um pecado, o pecado é infidelidade, o pecado é dívida e o pecado é contaminação. Agora, no capítulo 6, ele vai falar daqueles indivíduos que querem se dedicar ao Senhor toda a sua vida. E essa dedicação, ela tem tempo determinado, entende? Que, obviamente, no texto, ele não está falando como um sacerdote, que era... Porque o que eles fazem aqui, o que o nazireu faz, também o sacerdote e o sumo sacerdote vão fazer. Só que eles são consagrados por toda a vida. O sacerdote, o sumo sacerdote, eles têm aquele ofício até o fim da vida. Aqui, ele está falando de um chamado ou de uma consagração específica num dado momento. E não apenas do sacerdote e não apenas do sumo sacerdote. Porque o texto começa falando, no verso 1, que pode ser homem ou mulher. Ambos podem fazer, ambos podem se consagrar à lei, a se tornar um nazireu, como a Escritura bem diz no verso 1. Veja, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial. Veja, e aqui o termo é um voto especial, específico, não é? O voto de nazireu. A palavra nazireu, não é? Ela vem da palavra hebraica que fala nazar, que é exatamente consagrar-se ou colocar-se à parte. Ela não é sinônimo de santo, porque santo é ser colocado à parte. Há um aspecto em que você pode conectar as ideias, nazireu e alguém que é santo, alguém que é separado. Mas o nazireu especificamente, ele se coloca como alguém que foi chamado ou se devota para algo específico. Entende que todos são santos, todos são chamados a viver uma vida santa, mas esses especialmente se colocam em santidade por algum motivo ou alguma razão específica. Então, 3 coisas ele precisa se abster. Veja, o nazireu, seja ele um homem ou mulher, de 3 coisas ele vai se abster. Primeiro, veja o verso 3 ao verso 5. Ele vai se abster de vinho. Não é? O texto diz, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagem de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Veja, tomar vinho por si só não era pecado. Mas o nazireu, ele não podia colocar um gole de vinho na boca. Mas não era apenas isso. A fruta de onde vinha o vinho, ele não poderia comer. Nada que pudesse tirar dele a centralidade ou então o equilíbrio daquilo que ele veio fazer. Isso é muito interessante. Mas ainda, no verso 5 ainda ele diz, todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. A segunda coisa, veja, ele vai de modo claro, ele não vai cortar o cabelo desde o dia do seu nazireado até o fim, quando ele consagrar. Você percebe que o cabelo aqui tem um caráter interessante, porque lá no fim ele vai cortar o cabelo e entregar junto com o sacrifício, que vai ser queimado junto como uma oferta ao Senhor. Nem o cabelo, nem bebida forte. E no verso 6 ele diz, todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Veja, e aqui o cadáver, por favor, não é simplesmente o cadáver, seja ele quem for, até mesmo de um parente próximo. Veja, nem o seu pai,
sua mãe, seu irmão, irmã, por ele se não contaminará quando morrerem, porquanto é nazireado do Senhor, o nazireado do Senhor, o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Nenhum tipo de contaminação. Não pode ser contaminado pela morte, não pode tomar vinho, nada associado ao vinho e nada que possa passar navalha sobre sua cabeça. As três coisas estão especialmente descritas aqui no texto. Interessante que na sequência, irmãos, você vai perceber que pode acontecer um incidente nesse processo. Por exemplo, ninguém pode escapar, ele está junto com a sua família e alguém morre diante dele. E o texto, a lei prevê isso. Se alguém morrer subitamente diante de você e você for contaminado, o seu nazireado termina ali. Veja o texto, por favor. Verso 9. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao sétimo dia rapará. E veja o que vai acontecer. Ao oitavo dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. O que ele vai fazer, ele não vai ter culpa, mas ele vai ter que trazer oferta pelo pecado, e vai encerrar ali o seu nazireado, e tudo que ele fez para trás foi perdido. E o que ele vai fazer de novo? Ele vai ter que raspar a cabeça e começar tudo de novo o processo que tinha sido perdido por causa da contaminação. Na sequência, veja, irmãos, na sequência, quando ele então completar o seu voto, isto é, o tempo que ele determinou que não beberia vinho, nenhum tipo de bebida, que ele não cortaria o seu cabelo e que ele não seria contaminado por morte. Quando termina esse período, isso não é suficiente em si mesmo. Ele tem que oferecer um sacrifício a Deus. Veja, no final do verso, a partir do verso 14, ele diz: ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, para a oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e 1 cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote as trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Veja, ele concluiu tudo, ele não foi contaminado por nada, mas ainda assim terá que oferecer uma oferta pelo pecado. No verso 16, é claro, ele usa a expressão, oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto, e uma obreia asma, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote os moverá, e a oferta movida perante o Senhor. Interessante que essa oferta movida é a oferta, e essa imagem, o sacerdote faz isso diante do Senhor, como que ele estivesse colocando para frente e para trás, para o lado, apresentando ao Senhor, dizendo, essa é a oferta movida ao Senhor. E aí ele diz assim, diz o texto, não é? O sacerdote moverá como oferta movida perante o Senhor, isto é santo para o sacerdote.
juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Encerrou o seu nazireado, cumpriu o seu voto, ofereceu o sacrifício. Ele pode agora beber vinho. Bem, para onde tudo isso aponta? E para que toda essa estrutura, não é, para um voto específico de consagração? Interessante, não é? A palavra nazireu, ela é usada, a primeira vez que ela aparece no Antigo Testamento, ou então o verbo nazar, né? Ele aparece lá quando se refere a José. Lá no capítulo 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, e a bênção que ele dá a José ela é intrigante. Volte comigo lá, por favor, no Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Diz assim, no versículo 25 e 26 especificamente. Verso 22 começa a falar de José. Vamos pegar toda a fala de José, né? 49, 22 diante. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Verso 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi, aí usa a expressão, distinguido entre seus irmãos. Essa palavra distinguido, ela é o verbo que dá origem à palavra nazireu, não é? Ele foi distinguido entre os irmãos. Em outras palavras, ele foi separado entre os irmãos. Ele foi consagrado entre os irmãos. José foi entre os irmãos, ele foi tirado como aquele que tinha um papel importante. Veja, ora, José, ele não é conhecido nesse caso como nazireu, como aquele que não bebe vinho nem corta cabelo, não é? Não há essa imagem dele. Mas você tem então separado no sentido de que ele foi odiado pelos irmãos. Deus o escolheu entre os irmãos vão odiá-lo e vão tentar matá-lo, mas não vão conseguir, vão vendê-lo. E ele, por ser vendido, passa por muitos sofrimentos no Egito, por grande tribulação, até que chega o dia em que ele se dá a conhecer aos irmãos. E no dia que ele se dá a conhecer, os irmãos temem quando ele diz: eu sou José, aqueles que vocês venderam. Os irmãos entram em pânico e angústia, e ele diz: ora, não temam, não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou adiante de vós para a salvação da sua própria vida, para a preservação da vida. Isto é, Deus me separou do meio de vocês para tirar vocês da morte. Deus me consagrou para isso. Percebe que a consagração, irmãos, ela não é necessariamente um ato externo, não é? Não é necessariamente um ato externo, não são aspectos externos que revelarão uma mudança interna do nosso próprio coração. Não é exatamente isso. Por exemplo, os nazireus, que são os grandes nazireus da história, né, do Antigo Testamento, você vai encontrar 3 relatados na Bíblia. Primeiro foi Samuel, na oração de Ana, né? Depois você tem Sansão, e depois você tem João Batista. Você tem 3 figuras interessantes, veja, e todos esses, não é? Eles nascem com
a angústia e o desejo da promessa feita por eles. A mãe luta e ora a Deus, me concede um filho para que eu consagre a ti. Da mesma forma, você vai encontrar Ana, além de Ana chorar, não é? Você vai ver o anjo aparecendo ao pai de Sansão e à mãe dizendo, vai nascer um filho. E esse filho é consagrado a Deus. E ele não vai cortar o seu cabelo, nem colocar bebida forte na sua boca. Ele vai ser consagrado a mim. A mesma coisa acontece com João Batista, não é? Os textos que nos ajudam um pouco a entender isso, por exemplo, no caso específico de João Batista, você tem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 11 a 17, veja que fala sobre ele. Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do verso 11 até o verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 1, verso 11 a 17. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja, ele, no verso 15 ele diz, ele não beberá vinho, nem bebida forte, se encontrará nele, ele será cheio do Espírito Santo. É interessante que esse conceito da não beber bebida forte, não é? Isso está associado à própria linguagem de Paulo aos Efésios, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, o princípio, claro, é que não tomar vinho era não ser controlado por outra coisa, a não ser pelo próprio Deus. Ora, não se contaminar com o morto era fugir daquilo que era pecado e iniquidade, não no sentido de contaminação externa. Porque nós vamos ter que entender que o enviado, se o primeiro uso desse conceito foi dado em José, José certamente aponta para Cristo como aquele dentre os irmãos que foi escolhido para poder libertar o seu povo do cativeiro, da morte e do pecado. Esse foi o nazireu, por excelência, separado dentre os irmãos, para morrer pelos nossos pecados. Ora, Jesus Cristo, então, o primeiro milagre dele foi transformar a água em vinho. Percebe, então, que o problema não é o vinho em si. Ora, Jesus Cristo ressuscitou mortos. Jesus Cristo tocou em leprosos. Não se trata de uma simples de uma simples não contaminação externa, mas daquilo que aponta para a iniquidade, para o pecado do coração. E aí esse é aquele que foi separado dentre os irmãos para purificar o seu povo do pecado. Ora, o nazireu, por exemplo, mesmo quando encerrado todo o processo, cumprido toda a lei, todos os estatutos, cumpriu todo o desígnio, e no final ele tem que oferecer um sacrifício de holocausto pelo pecado. Porque para esse sacrifício, a justiça dele, a retidão dele, não era suficiente para poder redimi-lo. Ele precisava do cordeiro para que o purificasse do pecado. Porque a purificação externa
não significa que você foi lavado internamente e verdadeiramente pelo Senhor. Agora, nós temos diante de nós a linguagem bíblica que diz exatamente assim, como lá na carta aos Hebreus, no capítulo 7, verso 26, o autor da carta diz assim: nós precisávamos de um sumo sacerdote que fosse superior. Ele diz, sem pecado, sem contaminação, separado dos pecadores. Separado dos pecadores. E que por meio do seu sacrifício único, ele pudesse purificar o seu povo para si. Que por meio do seu sacrifício, ele pudesse sacrificar, ou melhor, ele pudesse santificar um povo para si. Ora, é por meio da morte do Cordeiro que nós somos purificados do pecado. Não é por meio de aspectos externos, de cumprimento de votos externos, que nós teremos a nossa vida purificada de algum pecado. Não funciona assim. A água que lavava o indivíduo na purificação da antiga aliança representa o sangue do Cordeiro e o Espírito de Deus que nos purifica de todo pecado na nova aliança. O fato de não beber vinho não torna pecaminoso o indivíduo que toma vinho hoje, mas aquele que é controlado pelo pecado, isto é, ou pela arrogância, ou pela soberba, ou pela bebida, ou pela droga, ou por qualquer outra coisa que domine e que controle ele. Ele não é governado pelo Espírito de Deus. Ele é governado por si mesmo, por aquilo que ele tem, pelos seus vícios e por seus desejos carnais. Ele é guiado, ele é conduzido por isso. Diferentemente de Jesus Cristo, que disse: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou. Ele tinha sede como um homem, mas disse: eu tenho água, se eu te der água, disse a mulher samaritana, você nunca mais terá sede. E esse que é o separado de Deus, o escolhido de Deus, para redimir o seu povo do pecado, é aquele único cujo sacrifício pode nos redimir e purificar de todo o pecado. Mas por outro lado, é esses que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, são esses que foram separados por Deus do mundo para viver uma vida reta e santa. E vem as perguntas clássicas do próprio texto que nós somos obrigados a fazer. Nós estamos dispostos a deixar os prazeres desse mundo, bebida, prazer carnal, amizades, riqueza, glória. Nós estamos dispostos a deixar isso por causa do Senhor. O nazireu é aquele que não apenas ele tem possibilidade, ele pode beber vinho. Veja o texto, quando termina o seu voto, ele volta a beber vinho. Mas ele diz: eu vou abrir mão para servir ao Senhor. Você percebe que não apenas aquilo que é pecaminoso, mas até mesmo aquilo que é meu direito, eu abro mão. Eu abro mão em nome da paz, em nome da harmonia, em nome do relacionamento, de poder viver em paz com as pessoas. Eu abro mão porque eu não tenho nessa vida um objetivo final. Como Abraão, por exemplo, que depois de receber a promessa que herdaria uma terra que Deus lhe daria, por essa chamada terra prometida, quando ele enriquece junto com Ló, eles entram em atrito porque ricos não podiam viver no mesmo lugar, a terra não podia suportá-los. E ele diz a Ló: escolhe você primeiro a terra que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Escolha primeiro.
Ele é o mais velho, ele foi o chamado por Deus, ele foi aquele vocacionado, mas ele abre mão do seu direito e diz: escolha para onde você quer ir. Esse princípio você está disposto, irmão, a abrir mão dos prazeres dessa vida por causa do Senhor. Lembre-se que tudo aquilo que é ordenado a fazer, o nosso Deus fez. Ele deixou sua glória. O Criador do universo deixou sua glória para habitar no nosso meio, não tendo ele um lugar para reclinar sua cabeça. Quem mais tem direito de ter uma casa? Quem mais tem direito de ter toda a riqueza para que os homens concedam a ele dessa vida? Nós estamos dispostos, como crentes, a abrir mão das coisas desse mundo por causa do nosso Deus. Nós estamos dispostos a abrir mão das coisas que nos contaminam, amizades, relacionamentos. Nós estamos dispostos a deixar, a ter prejuízo no negócio, por causa que isso contamina a minha alma. Eu estou disposto a isso. Porque nós somos separados por Deus para viver nesse mundo como filhos da luz e não das trevas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a palavra oferecer ali, que é sacrificar como sacrifício ao Senhor, vem da palavra holocausto, que não é uma das ofertas que era... Havia ofertas que queimava parte, ou da parte do sacerdote comia. Essa é aquela que toda era queimada no altar, isto é, você está disposto a entregar tudo o que você tem, sua mente, seu corpo, seu pensamento, suas ideias, seus bens, sua casa, por causa de Deus. Você está pronto para deixar Deus controlar a sua vida. Você tá pronto para dizer: Senhor, eu sou como um nazireu e eu faço isso ao Senhor. Tudo que eu tenho está nas tuas mãos. Eu não quero ter controle da minha vida. O controle está nas tuas mãos. O Senhor controla a minha vida. O Senhor guia a minha vida. Ora, sei muito bem o que é isso nos dias da nossa dor. Nos dias dos diagnósticos difíceis da caminhada, nós queremos ter o controle de tudo. E não queremos confiar em Deus, queremos confiar em homens. Nós estamos dispostos a dizer: uns confiam em cavalos, confiam em médicos, confiam em medicina do mais alto nível. Uns confiam em tudo isso. Nós, Senhor, confiamos em Ti. A nossa esperança está em Ti. Em quem nós confiamos? A nossa esperança. Você está disposto a dizer: abre mão desse governo que está aí. Dizer: eu não largo mão desse governo porque meu emprego foi dado por ele. Porque eu tenho saúde porque o governo me dá. Porque eu tenho trabalho porque o governo me dá. Você está disposto a dizer: eu largo isso, Senhor. Eu solto esse governo. Isso não é meu, é do Senhor. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Eu estou disposto a isso. Como nazireu, separado pelo Senhor, eu estou disposto a abrir mão do controle da minha vida para que Deus tenha domínio sobre ela. O que eu estou disposto a fazer? O que eu estou disposto a fazer?
Lá no Getsêmani, Jesus Cristo disse assim: prestes a beber a ira de Deus, que cairia sobre ele. Se possível, Pai, não me deixa beber desse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Consagrei toda a minha vida a Ti. Eu não quero a minha vontade em nada, mas a Tua vontade. Não é apenas cortar o cabelo. João Batista não tinha problema em beber vinho. Ele foi consagrado para não beber vinho. Mas ele teve a sua cabeça degolada. Porque a vida dele foi vivida para Deus. Porque ele entregou o controle da sua vida para Deus. E nós podemos, fazendo isso como igreja do Senhor, ter diante de nós as promessas mais lindas que um homem pode ter nessa vida. Nós temos a certeza de que nós consagramos tudo que nós temos a Ele. Porque Ele deu sua vida por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele deixou sua glória. Ele não fez a sua vontade, fez a vontade do seu Pai, para nos instruir e ensinar que esse é o caminho do crente. Não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ora, o próprio João Batista declarou que eu diminua e que tu cresça, Senhor, e que o Senhor seja exaltado. E o benefício disso não é a cabeça degolada, não é o prejuízo de um negócio, mas esse benefício é a promessa de que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E que não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Porque nós consagramos a nossa vida por meio de Cristo a Ele. E quando fizermos isso, nesse dia, nós vamos chegar diante de Deus com o sacrifício nas mãos, como os nazireus. Eu trago nas minhas mãos não o meu sacrifício, mas o sacrifício do Cordeiro, que morreu pelo meu pecado. Você está disposto a abrir mão dos prazeres desse mundo? Você está disposto a abrir mão do controle da sua vida? Você está disposto a abrir mão da glória dessa terra? Se você estiver disposto, você é um nazireu, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro e que te purifica de todo o pecado e que te chamou para ser luz nas trevas e exemplo nesse mundo destruído pelo pecado. Que a graça do Senhor repouse sobre o seu coração e sobre o nosso coração e nos faça entender que é exatamente isso e para isso que Ele nos chamou. Consagre sua vida ao Senhor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra,
por todo o benefício que o Senhor nos tem trazido por meio dela, pela vida, pela repreensão, pela esperança. E nós exaltamos o Teu nome, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo. Pelo amor do Teu nome, nos ensina, Deus, a dedicarmos toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. De tal maneira, ó Deus, que a obra da redenção, do sangue do Cordeiro que nos redimiu do pecado, seja vista na nossa vida pelo modo como nós vivemos nessa vida e pelo modo como nós tratamos as coisas dessa vida. Que o Senhor possa trazer salvação àqueles que estão perdidos aqui, aqueles que têm confiado a Deus nas coisas desse mundo, querem controlar a sua própria vida, querem servir ao Senhor, mas usufruir dos prazeres desse mundo ao mesmo tempo. Traz, ó Deus, salvação e restauração no nosso meio. É o Teu Espírito, é o poder do Teu Espírito que pode fazer isso. Assim como o Senhor tirou Lázaro da morte depois de 4 dias, é só o Senhor que pode tirar os homens da morte, restaurando-os verdadeiramente para a Tua glória. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, mais uma vez nós vamos cantar ao Senhor.